Olá, estamos aqui com vocês já nos acompanhando desde a primeira hora do agro. Tá começando a partir de agora a BMC Pre-Market, comigo Débora Oliveira, também com os nossos comentaristas, daqui a pouquinho por aqui. Marco Prado, Alex André, Eduardo Garuffi também. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho, o dia tá só começando. Agradeço pela sua companhia desde muito cedo aqui, sua audiência é sempre muito importante para nós. E vamos lá, já começar falando desses mercados, de olho lá nas bolsas chinesas, né, gente, que registraram uma baixa bem expressiva na volta do feriado por lá, um feriado prolongado, refletindo aí os temores de recessão global que derrubaram aí os mercados desde o final da semana passada, além, claro, de fatores domésticos. Pressionada aí por ações de tecnologia principalmente, Xangai caiu ao menor nível em 5 meses, com relatos de que as viagens do feriado ficaram abaixo dos níveis pré-pandemia, apontando uma fraqueza do consumo e também um novo rebaixamento da projeção do PIB da China nesse ano, que a gente vai repercutir bastante por aqui. Dessa vez o rebaixamento do PIB da China foi pela S&P Global. Em Hong Kong caíram também os papéis de consumo e imobiliários. A Bolsa de Tóquio fechou abaixo dos 33 mil pontos, refletindo o sentimento global de incerteza após a tentativa de rebelião militar contra o alto escalão da defesa de Vladimir Putin no fim de semana. Isso que acaba derrubando também, né, trazendo muita volatilidade, na verdade, para ações do setor de petróleo do mundo inteiro. Os principais mercados europeus operam em baixa, com os futuros de Nova York também incorporando essa rebelião militar no fim de semana na Rússia, no sentimento de cautela ainda em meio a temores de recessão. Papéis da indústria de defesa recuam globalmente, inclusive no pré-mercado americano. Por lá também pesa o rebaixamento da recomendação do Goldman Sachs de compra para neutra para a Tesla. Nas commodities, o petróleo tem volatilidade, de olho nas perspectivas de oferta russa, e também o minério de ferro caiu em Dalian nesse retorno do feriado. Deixa eu atualizar aqui os números para vocês. Em relação aos contratos futuros da Dalian, a queda foi de 0,44%. Nos índices futuros dos Estados Unidos, Dow Jones futuro tem uma leve queda agora, 0,01%. S&P 500 futuro cai 0,11%, Nasdaq está caindo 0,19% agora. Na Europa, DAX agora cai 0,16%, mas FTSE está tentando testar positivo, 0,02% agora de alta. CAC na França, 0,21% de alta nesse momento, zerando as perdas que a gente vinha acompanhando desde mais cedo. Agora, em relação ao petróleo, gente, a alta agora é de 0,51% a $74 o barril do petróleo Brent, o WTI, sobe 0,49% a $68,53 nesse momento, tá? Aqui no Brasil, com a agenda um pouco mais esvaziada, o mercado guarda as projeções, né, do primeiro Boletim Focus, depois da última decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Na agenda da semana, amanhã também sai a ata do Copom e o IPCA 15, que pode confirmar desinflação no mês. Já na quinta-feira, tem o RTI, o maior dos suspenses, que é essa reunião do CMN que o mercado já vem aguardando devido a essas decisões e ajustes da meta de inflação que podem interferir, né, justamente nessa decisão, e já ter interferido nessa última decisão do Copom. Apesar das indicações de que Fernando Haddad, né, e que o governo não defende aumentar uma meta de 3%, não querem, né, por enquanto, um aumento de meta de 3%, mas apenas também tem uma dissociação no ano calendário, adotando a meta contínua, e o CMN é um evento que acaba sendo um pouco mais crítico, segundo definem alguns economistas, principalmente do Citi. Muita gente no mercado acredita que o Copom não abriu o jogo sobre o corte da Selic em agosto, como o mercado esperava no comunicado, justamente porque teme ser traído por essas expectativas. Por isso ele não queria, né, então, arriscar essa queima, né, de largada. Bom, na agenda na semana nos Estados Unidos, 2 indicadores bem importantes devem testar essa semana a chance de um pouso suave da economia nos próximos meses por lá, que vem sendo colocado em xeque. Tanto tem a leitura do PIB do primeiro tri na quinta e o PCI de maio na sexta. No Reino Unido também vai ter, né, PIB do primeiro tri, que será destaque na sexta-feira. Vamos repercutir um pouco aí desses mercados e como que a gente já começa a semana por aqui, depois desse final de semana um pouco mais movimentado naquela região, né, da Europa. Marco Prado, Alex André, Eduardo Garuffi, muito bom dia para todos vocês. Semana só começando por aqui. Bom dia, Marco. Vou começar pela ordem aqui da tela, a ordem dos quadradinhos aqui da tela. Muito bom dia, Marco, para você. A gente começa então essa semana
Tem guerra ali dando uma remexida e a gente trazendo esse enfraquecimento da Rússia, o que coloca em dúvida essa questão também do óleo russo, que a gente sabe que, né, já vinha também atingindo de alguma forma a cotação do petróleo, né, no mundo inteiro. Além disso, a gente tem aí dados importantes, acontecimentos importantes aí dessa semana, principalmente essa ata do Copom nessa terça-feira. Muito bom dia para você, Marco. Oi, Débora, bom dia. Fala, Alex. Fala, Garuf. Bom dia para quem está assistindo também. Débora, a gente teve aquela guerra, a última guerra, tá tendo, na verdade, né, entre Rússia e Ucrânia. E o mercado, quando começou essa guerra, ele olhou assim de uma forma um pouco comedida. E assim tem sido nessa invasão russa esse final de semana, ou na sexta-feira, quando começou a acontecer. O mercado, a gente vê que, por enquanto, ele está apenas observando, né, os próximos passos, o desenrolar desse problema, o quanto ele vai complicar. A gente vê petróleo e minério de ferro muito próximo à estabilidade, nada de impacto. Eu acho que essas commodities sentiram mais, sim, essa questão da China, né, da diminuição do PIB, uma possível diminuição do PIB chinês, do que propriamente essa invasão, esse conflito aí que está tendo de novo dentro de uma guerra, né? A guerra dentro de uma guerra. Então o mercado deve continuar acompanhando isso com cautela, deve ser impactado apenas quando, né, as autoridades começarem de fato a fecharem as torneiras das energias, de petróleo, de gás. Aí sim a gente vai ter um ajuste nos preços. E ai meu Deus, Petrobras, que tome cuidado, né? Porque se começar a ter problema no petróleo, quero ver que vai sobrar para nós aqui de novo. Perder nosso momento, será, Débora? Bom, Alex André, qual que é a tua expectativa aí para essa semana? É importante, né, também a gente lembrar que a gente tem aí esse índice Bovespa. Daqui a pouquinho eu vou trazer índice Bovespa aí com essa repercussão dessas 9 semanas seguidas de alta para o Ibov. Isso não acontecia há muito tempo. Daqui a pouquinho eu entro nesse assunto aqui com o Garuf. Mas esse cenário que está acontecendo, né, lá no mundo, existe essa expectativa, esse receio de recessão global. A gente vai trazer informações aí do BIS daqui a pouquinho. Mas, Alex, é preocupante isso que está acontecendo na Rússia agora? Você acha que isso pode, de alguma forma, acabar refletindo também no cenário doméstico, como a gente viu logo lá no início, pelo menos nos primeiros meses do conflito na Ucrânia? Bom dia, Débora, Marco, Garuf. Realmente está muito esquisito, na minha opinião, tá? Esse novo desenrolar desse conflito que aconteceu nos últimos dias, porque realmente a gente não tem uma clareza, né, em relação a relação aos mercenários, né, em relação ao exército russo e à Ucrânia. Tem muitas dúvidas, né, que, enfim, eu não sou especialista em guerra, mas começo a trazer algumas dúvidas em relação à economia de forma geral, porque se trouxer alguma instabilidade ao governo de Vladimir Putin, né, isso pode trazer aí umas consequências mais graves na própria economia russa e também alastrar para outros países no qual ou dependem dessa economia. Bom, mas em relação à economia global, se for em relação à aceleração, isso está na conta, Débora. O mercado já coloca isso, inclusive a própria China, né, não consegue aí sustentar. Quando falo sustentar, até as próprias bolsas, as próprias commodities, principalmente minério de ferro, ali nos $110 a tonelada, mas trazendo uma grande dificuldade de romper ali aquele 120, quando chegou ali, começou a devolver. Então, ou seja, a gente não tem um cenário estrutural de crescimento econômico, nem as medidas que a China tomou até o momento não são medidas estruturais, né, e tem alguns problemas que elas já carregam, né, desde algum tempo. Então é uma dificuldade adicional, já que o mundo também não está acelerando. Tá? Então isso é bom por um lado em relação à inflação, por outro lado em relação ao crescimento econômico. Então a guerra começa a trazer um efeito marginal em relação à geopolítica, né? Principalmente em relação ao poder, né? Vladimir Putin, que isso a gente não tem a resposta hoje, mas é muito questionado, né? Se ele realmente está enfraquecido ou não depois desse último movimento, se foi realmente combinado, se não foi combinado. Aí realmente eu não tenho essa resposta, mas isso deve trazer consequências sim para a economia mais à frente, Débora. Mas eu fico um pouco mais na expectativa de sexta-feira, né, que terá aí o PCI, né, o dado aí que o Fed olha bem de perto em relação ao consumo lá nos Estados Unidos, e também, claro, que nessa semana, terça-feira, aqui no Brasil, com o nosso IPCA e ata do Copom. Só para poder atualizar aí, como você muito bem lembrou, né, Alex? Existe aí as especulações, se foi combinado, se não foi combinado, só para o pessoal ficar aí atento, né? A gente tem aí o líder, né, do grupo de milicianos, o Wagner, até então, sem nenhuma notícia dele, ainda não
oficialmente chegou à Bielorrússia. A última mensagem que ele postou no canal oficial dele do Telegram foi no sábado, logo antes um pouco de vir esse acordo realmente ali com o governo russo, né, com o próprio presidente Vladimir Putin. Depois disso, a gente não teve mais nenhuma notícia em relação à movimentação do grupo e de onde eles estariam até esse momento. O fato é que a expectativa é que ele fosse realmente ali ser asilado, né, na Bielorrússia. Países ali que fazem fronteira com a Bielorrússia já estão preocupados em reforçar, né, as forças ali, por exemplo, como a Polônia e tal, estão querendo ali, principalmente os países que fazem parte da OTAN, querendo reforçar as fronteiras com a Bielorrússia com medo, né, de algum agravamento ali de tensões em relação às fronteiras. Existem muitas especulações em relação a essa movimentação que aconteceu nesse final de semana por lá, de qual seria a real estratégia, inclusive, desse grupo, o que poderia estar acontecendo, como você lembrou, Alex, se é combinado ou não. Tem algumas vertentes ali, algumas análises que falam já que poderia ser uma estratégia, uma cortina de fumaça, porque eles estando na Bielorrússia, eles estão bem mais próximos a Kiev, principalmente, mas ainda é tudo muito especulativo, o cenário realmente ainda é bastante incerto. O fato as notícias também dos canais oficiais russos também, o próprio ministro da Defesa russa permanece, não renunciou, que acreditava-se que ele poderia renunciar, né, para poder tentar acalmar os ânimos, não renunciou. Inclusive, hoje ele já fez uma aparição na Ucrânia, né, imagens já foram divulgadas em relação a isso. Só para atualizar, vocês estão nos acompanhando aqui na BMC News, né, mas vamos voltar a olhar aqui o mercado, principalmente aqui no Brasil, porque na sexta-feira, inclusive, né, uma notícia da Bloomberg já acabou causando uma certa reviravolta no mercado dos DIs, após a informação de que integrantes do Copom teriam se movimentado para poder explicar ao Planalto e também à Fazenda que o comunicado não descartou a eventual queda dos juros em agosto. Mas o cenário externo mais desafiador, claro, começou a pesar na sexta-feira. O índice à vista acabou fechando estável, beirando os 119 mil pontos. Ainda assim, mesmo de lado, o Ibovespa completou 9 semanas seguidas de alta. Foi a sequência mais longa desde agosto de 2016. E com isso eu quero dar bom dia para você, Eduardo Garuffi. Desde 2016 a gente não via uma onda assim, né, de tantas semanas positivas no índice Bovespa. Eu acho que é puxar muito pela memória também para poder a gente lembrar o que pode ter sido o gatilho para uma correção lá no passado. Mas olhando para o que a gente tem agora, a gente tem aí realmente de um lado esse otimismo, né, do mercado por aqui, com a expectativa de juros. Existe essa expectativa por essa ata amanhã vir um pouco mais dovish. Esses fatores ainda podem continuar animando o mercado por aqui. Será que a gente bate esse recorde de 2016, Garuffi? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, gente, Ibov, ele fez realmente um movimento que é raro. Uma sequência dessa é bastante rara, né? A gente olha o gráfico aqui semanal e a gente vê o que a Débora estava mencionando, essas 9 semanas de alta. Inclusive, a gente na semana passada marcou uma região que eu já tinha mencionado que poderia ser uma região que vendedores começariam a tentar realizar eventualmente os lucros, quem conseguiu aproveitar esse grande movimento, que foi de fato um grande movimento. Tanto é que a gente olha aqui a semana que passou e já começou a ter uma certa resistência. Alguns pequenos detalhes que mostram e que me indicam que é possível e começa a ficar mais provável que a gente tenha um pouco de correção, é justamente o aumento de movimentos de baixa conforme ele vai chegando nesses patamares dos 120 mil. Normal, é um número psicológico, né, um número redondo e bem importante para o Ibov. Se a gente olhar o gráfico diário, eu estava fazendo alguns estudos nos futuros também, para a gente poder complementar. A quinta-feira foi o dia mais feio. Se a gente olhar para o passado, olhar para a semana de 26 de maio e até mesmo a de abril, não é ainda nada de se assustar. Eu acho que é importante a gente olhar essa semana, como ela vai reagir, como é que vai ser essa semana de negociação, mas ainda super bullish, super comprador, né? Então, muito pouco provável que a gente veja a não ser que haja uma grande mudança político-econômica, mas tá bem positivo, Débora, não tenho nenhum sinal vendedor por hora, só um pouquinho de cuidado, correções estão cada vez mais devidas, isso não significa que é queda, só ficar um pouquinho mais atento ao investidor. Perfeito. Agora falando um pouco de câmbio, o senhor Marco Prado, o câmbio pode ser influenciado aí nos próximos dias pela disputa do DAX, né, que se decidir na sexta-feira.
Lembrando que na sexta, só para poder o pessoal que está nos acompanhando, né, ficar atento, a moeda americana continuou apostando no fluxo estrangeiro, resistiu por mais um pregão aí, ficando abaixo dos 4,80, né, Marco? Antes de falar do câmbio, Débora, eu vou dar uma sugestão para o pessoal da BMC para mandar um repórter de campo lá para a zona de conflito, para a região de conflito. Então, vou dar sugestão para uma tal de Débora Oliveira para ficar lá na região de conflito e fazer o repórter lá, fazer o repórter do chão, para as notícias chegarem mais fresquinhas. O que você acha? Eu tô em dúvida, né? Se você gosta muito de mim ou se você tá querendo me colocar num fronte de batalha ali para uma bala perdida, hein, Marco Prado? Me deixou em dúvida aqui agora, viu? Tenho nem tamanho para poder me defender ali desse grupo Wagner, inclusive. Olha, já tive ali pelas fronteiras, já tive ali pelas fronteiras ali de Gaza, deixa para outro momento isso, já foi. É mais fácil cobrir mesmo lá a prisão do Lula naquela época lá em Curitiba. Era mais exatamente, fácil, ali estava mais tranquilo. Ali estava mais tranquilo. Olha, o seguinte, gente, eu acho que o dólar essa semana ele ainda deve acompanhar o movimento de perda de valor mundo afora, né? O dólar está perdendo força já no mundo inteiro, pelo euro, a gente sabe já vem há algum tempo, principalmente aos emergentes da América Latina, que vem agora, né? Os países da América Latina, todos têm a possibilidade, com exceção da Argentina, né? E Venezuela, que não conta praticamente, a gente está tendo aí a possibilidade dos outros países começarem a cortarem os juros de forma antecipada ao resto do mundo, ao resto de China, de Europa, de Estados Unidos, né? Então a nossa moeda emergente, de uma certa forma, ela está ganhando força, né? Mas essa semana, como você mesma mencionou, a gente tem a particularidade de um dólar ele vence mês a mês, né? Então tem ajuste da Petax, o ajuste mensal. A gente sabe que o dólar ele tende a ir para o lado onde a posição é maior, né? Então a gente está tendo uma posição um pouco mais vendida nessa reta final de mês. Então existe a possibilidade de o dólar cair um pouquinho acima do normal essa semana por conta dessa Petax, mas a gente sabe que isso não é a única coisa que faz movimento no mercado, é apenas uma das, né, um dos ingredientes dessa grande máquina chamada dólar aí, porque é tanta coisa, fluxo, olha, entrada, saída, enfim, o dólar por isso que o dólar, como até o Alex André fala, é o terror de analista aí, né, o dólar é uma máquina aí de coisas, de estratégias de eventos, né, para ele poder fazer a sua volatilidade. Então a gente espera aí que o dólar continue em queda ainda, pode ser que venha abaixo dos 4,70, e hoje seria uma semana muito propícia, né? Agora, a gente sabe que tem essa crise lá fora, a semana apenas começando, o dia ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte, e será que a partir de quarta-feira o índice volta a cair? Porque serão 9 semanas e meia de amor. Então, seria só isso, né? Tá aí, vamos lá. Garufi, vamos olhar esse dólar nesse gráfico então, para ver se a gente busca esses 4,70, está de acordo aí com esse raciocínio, né, do Marco? Vamos atualizar aí o pessoal sobre esse dólar, principalmente com a expectativa para essa semana. Agora, definitivamente, depois que a gente perde a região, que era a região que eu vinha comentando bastante, dos 4,90, essa sequência de semanas de baixa aqui, especialmente a semana que começou aqui no dia 29 de maio até essa de 5 de junho, aqui a gente já começa a criar alvos que ele já atingiu, sendo o primeiro 4,774 e o segundo aqui, que é um alvo bem provável com esse movimento, 4,701, ou seja, 4,70. Então, essa região de baixo aqui, essa região funda, é definitivamente provável com esse movimento, muito difícil a virem compras agora que consigam passar muito acima dos 4,85, 4,80. É a mesma coisa que o Ibov, né? Quando você começa a ter uma sequência que vai direto para um sentido, seja para cima, seja para baixo, correções fazem parte do movimento que predomina. Então, qualquer movimento de alta, uma semana que seja de alta agora, não é uma virada, tem que ser graficamente observado como uma correção dessa baixa. Acredito bastante ainda no 4,70 aqui embaixo, vai ser um fundo importante, e aliás ali vai determinar realmente se o dólar está apontando para patamares mais baixos mesmo, abaixo dos 4,60 ou não. Por enquanto não tem nenhum sinal comprador, é queda mesmo, Débora.
Perfeito, tá aí então, recado dado. Vamos voltar a falar aqui sobre Brasil, gente, ainda falando sobre essa questão de expectativa de juros aqui no Brasil, porque um relatório anual publicado nesse domingo do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, ele acabou alertando para um risco global de uma combinação simultânea de juros elevados e estresse financeiro na conjuntura crítica e perigosa para os grandes bancos centrais. O BIS espera que o mundo consiga evitar uma recessão, mas afirma que o consenso aponta para mais um ano de desaceleração considerável, com a economia global crescendo 2,6% em 2023 contra uma taxa de expansão de 3,4% em 2022. Mesmo destacando que a inflação começou a diminuir do nível mais alto, inclusive de décadas que a gente já vem acompanhando, o relatório defende que o trabalho dos bancos centrais está longe de terminar e que as taxas de juros precisam sim permanecer mais altas e por mais tempo do que os mercados estão precificando. Citando o Brasil, o gerente-geral do BIS disse que o país deve liderar o movimento de desinflação ao redor do mundo e que o custo de vida tem apresentado uma queda digna de nota, mas que é muito cedo para cortar os juros. E aí a gente tem já agora aqui nesse momento o primeiro boletim Focus depois dessa decisão do Copom dessa semana, né, que passou, que não sinalizou até então no comunicado nenhuma sinalização de corte de juros. Nesse boletim Focus divulgado agora há pouco, IPCA de 2023, gente, cai de 5,12% para 5,06%, ou seja, mais um corte aí o boletim Focus, né, traz nessa semana, mesmo depois aí, né, desse Copom. A gente tem IPCA 2024 também num reajuste aí de queda de 4%, que foi de 4% para 3,98%. O PIB de 2023 houve uma alta da projeção de 2,14% para 2,18%, e também o PIB de 2024 agora também tem uma alta, né, de expectativa dessa expectativa que foi de 1,20 para 1,22. O câmbio permanece, 2023 e 2024 não houve alteração. A Selic permanece em 2023 em 12,25%, 2024 permanece em 9,5%. Ou seja, o boletim Focus, mesmo depois desse Copom, não alterou a expectativa, mas para chegar nesses 12,25%, né, Alex, teria que começar então a sinalizar já esse corte, né? Exatamente, tem que ser para já, né? Já que a gente já está falando aí no mês de agosto, né? E como você mesmo comentou aqui, né, Débora, durante a programação, que tem chances ainda, né, de estar embutido esse primeiro corte em agosto, né? Uma pesquisa que foi feita pelo BTG, uma survey, né, uma pesquisa com gestores e analistas do mercado, que pós-Copom, né, depois do comunicado, ainda acreditam, mesmo que tenha diminuído ligeiramente as expectativas, antes era um grande consenso em agosto, agora ficou um pouco dividido entre agosto e setembro, mas grande parte continua esperando um corte residual de 0,25 em agosto. Se tiver 0,25 em agosto, já começa a abrir a porteira aí para corte de juros, aí temos aí setembro e até o final do ano para chegar aí nesse 12,25 e abrir já no ano que vem na casa dos 9%, isso que o mercado coloca em conta, Débora. Então acho que até lá, principalmente até amanhã, né, colocando aqui o curtíssimo prazo com a ata, nós teremos aí essa instabilidade, né, para onde teremos essa direção, porque ao meu ver, para quem é investidor de bolsa, um mês não vai fazer nenhuma diferença. Claro que o market time, né, dos papéis, uma leitura de um mês, um papel pode cair 10, 15, 20, 30%, isso pode ser até exagerado e abrir oportunidade para quem quer aumentar a posição, para quem não entrou em determinado papel, tá? Mas se o view, né, se o cenário é de queda de juros, se vai ser agosto, se vai ser setembro, na minha opinião, isso já está quase como certo, agora é só questão de timing mesmo, mas tem que ficar de olho em relação a esse movimento. Será que esse Focus vai trazer um certo ânimo aí para esse mercado hoje, ô Marco Prado? Olha, eu acho que, na verdade, o mercado aí está aguardando aí, né? A gente sabe que o Boletim Focus aí, mais uma vez, mostrou aí essa possibilidade de um corte de juros. A ata vai ser decisiva essa semana. Faz tempo, olha, eu tô apreensivo também com essa ata, viu? Fazia tempo aí que a gente que os juros brasileiros não ficava tão emocionante. Então, a gente teve também a projeção de melhora do PIB, né? A projeção de melhora do PIB, você sabe que a soja foi responsável, o agronegócio, 20% dessa alta do PIB, 20% o agronegócio foi responsável por essa melhora de projeções do nosso PIB. Então, acredito aí que PIB maior, né? Melhor não, maior, e a taxa, a inflação, o IPCA aí menor, agora não tem, né? Não tem como defender mais o Banco Central nessa questão, né? Tá fazendo um ótimo trabalho,
mas já tem que começar a cortar para dar um ânimo, acalmar tudo aí, porque acho que está todo mundo esperando aí esse início de corte aí para começar a mostrar força à economia brasileira. Bom, para você que está nos acompanhando aí, está na nossa programação, fiquem atentos, porque às 10 horas da manhã teremos aqui uma entrevista ao vivo com Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional. Thaís Herédia vai estar por aqui também, junto com a Paula Moraes, Felipe Nascimento, batendo um papo com o secretário do Tesouro Nacional. Existe uma grande expectativa aí do mercado inteiro por esses rumos da economia no Brasil. Então, claro que um papo com o Rogério Seron agora pode ser bastante interessante para essa sinalização aí dos próximos passos, será? Então, fique ligadinho aqui na nossa programação da BMC News. 10 horas da manhã teremos Rogério Seron por aqui. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta eu já trago aqui a operação, né, do índice futuro do Ibovespa na abertura, dólar futuro também. E, claro, cenário corporativo, vamos falar de algumas companhias, não sai daí que a gente volta já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta. Vamos agora falar um pouquinho sobre a Vale, gente. A Vale que perdeu mais de 1% na sexta-feira, ficando a R$ 65,90, mesmo sem a referência do minério de ferro na China, que voltou do feriado, né? Voltou apenas hoje do feriado. Na sexta ainda estava ali, né, com o mercado fechado. A gente começa essa semana com a S&P Global revisando para baixo esse PIB, né, da China, como eu trouxe logo no início da nossa programação por aqui. E segundo a S&P, o principal risco de crescimento negativo da China é que essa recuperação acabe perdendo força junto aos consumidores, principalmente no mercado imobiliário. Ainda de olho em relação à Vale, um fundo saudita está avançando aí nos negócios para poder ficar com 10% da divisão de metais leve da Vale, né? Ou seja, segundo o jornal O Valor, a mineradora trabalha há 18 meses na cisão da unidade, que vai resultar na criação de uma nova empresa com sede no Canadá, inclusive. Então a gente, por um lado, tem ali a China, pesando bastante aí, talvez, nesse cenário da Vale. Eu vou entender isso agora com o Alex André. E, por outro lado, a gente tem uma movimentação de um fundo saudita, né, trazendo uma nova divisão ali para a companhia. O fato, Alex André, é que a gente está vendo a Vale novamente na casa dos R$ 65. Se a gente for olhar o gráfico, daqui a pouco
Garuf vai trazer isso pra gente. A gente vê movimentos ali de que a Vale vem, parece que são ciclos, né? Bate ali esse 65, depois consegue, já devido ao cenário e tudo mais, fazer uma reversão e buscar novamente alta. Mas olhando para a companhia em si, Alex André, e de olho principalmente nesse mercado chinês, qual que tem sido tua expectativa aí para a Vale? A expectativa é que o mercado coloca bem no preço, né, Débora? Isso é uma das maiores companhias do mundo e o mercado sabe precificar muito bem isso. Mas como ninguém sabe do futuro, né, e todo mundo sabe que já aconteceu, então o mercado coloca no preço, mas o que vai acontecer é uma grande caixinha de surpresa, até porque a China tem as suas particularidades, né? Por si só, se a China mostrar aí uma força de crescimento econômico um pouquinho melhor do que o mercado já está colocando na conta, a gente pode ver a Vale sim superando patamares maiores, até porque o minério de ferro vai repercutir esse patamar. Temos aqui uma leitura, né, muito clara aqui para quem olha os dados, né, que os estoques de minério nas siderúrgicas continuam muito baixos, né, olhando a média histórica nos últimos 5 anos. Então, a gente tem um cenário que só de recomposição de estoque, não de aquecimento, né, de demanda por si só, a Vale pode ter um rally, enfim, pode começar a andar, mas o mercado fica um pouco ainda reticente em relação a todo aquele cenário que a gente estava falando no começo da programação, que é, né, de fato, a aceleração econômica, né? Isso traz muitas dúvidas, o mercado não está pagando isso no preço, não coloca no preço, mas, claro, é um ativo de altíssima qualidade, gerador de caixa, e esse movimento, né, enfim, olhando em relação aos metais, a gente tem colocado aí uma perspectiva muito positiva, já que endossa, né, a qualidade dos ativos da Vale e também o tema que a gente fala de eletrificação, que é um tema muito importante no mundo e um investimento de longo prazo aí que cada vez ganha mais importância em relação ao portfólio da Vale, Débora, não só o próprio minério de ferro. Perfeito. Garuf, será que você me traz aí no gráfico da Vale, né? Qual que é a tua análise em relação à Vale? Será que a gente acaba perdendo aí esse fundo que a gente já vem acompanhando de outros momentos também do papel e consegue reverter? Ou o preço de Vale pode permanecer ainda nessa tendência de queda que a gente já vem acompanhando na companhia? A gente tinha já feito estudo em outras semanas da Vale e eu tinha mencionado para todo mundo que acompanhava que perdendo abaixo dessas 2 semanas, né, de 5 e 12, a gente poderia ter uma continuidade na queda. Ela está formando um pivô no gráfico semanal, ou seja, força, veio com uma dominância vendedora, essa perna toda. A gente comentou que mais do que uma vez apareceram interessados em comprar nessa região. O que me preocupa bastante é um movimento em que o gráfico mensal fez e ele está dando continuidade, ou seja, ele montou uma sequência de baixa, eu chamo de pressão, 3 meses de baixa, o quarto deu uma continuidade. Isso é bastante ruim. Numa visão mensal, a projeção está vindo abaixo da mínima anterior dos 55, vindo na casa dos 51. Não acho ainda que a gente tem elementos para dizer que ele perde a mínima que ele fez em novembro, que foi de 55, tá? 55,26. Mas acredito bastante, tá, Débora? Acredito bastante em testes na região dos 61, 62. Então ele desceu um pouquinho ali para casa dos 60, ficou bem mais provável agora, tá? Não vejo cenário comprador agora. Perfeito. Deixa eu só trazer a operação aqui do índice futuro, inclusive do dólar futuro agora caindo 0,30. Moeda americana está aqui cotada a 4,77 nesses primeiros minutinhos de negociação. No índice futuro a gente tem uma leve queda, 0,08, 121.115 pontos. Por enquanto ainda mais próximo ao 0 a 0, buscando um rumo, que é o que a gente tem em relação ao índice futuro e também o dólar futuro. O dólar futuro seguindo a expandindo essas perdas. Por falar em dólar, vamos falar sobre um setor que acaba sendo bastante também atingido por esse câmbio, que é o mercado, que é o setor aéreo. Gente, o mercado aéreo doméstico transportou mais de 7 milhões de passageiros, mais precisamente 7.300.000 passageiros só no mês de maio. Esse foi o maior volume desde 2015, tá? Segundo a ANAC, ao longo dos 5 primeiros meses de 2023, o Brasil registrou mais de 36 milhões, né,
de passageiros aí viajando, realmente conseguindo se movimentar, ou seja, Alex, a gente volta... Bom, o setor a gente já tem visto, né, bem mais positivo nos últimos... Deixa eu trazer aqui a Aéreas e Turismo, nas últimas semanas. A gente está vendo, inclusive, aí Azul, Gol acumulando altas e boas perspectivas aí para frente, né? Uma onda de boas notícias, inclusive, para o setor. E aí, agora, os dados que vêm para poder reforçar. Além disso, câmbio trazendo aí mais quedas, ou seja, a expectativa é que continue em queda. O mercado está muito favorável para o setor aéreo, né? Exatamente, Débora. Você já fez uma análise muito boa aí em relação ao setor. É a convivência, eu estou começando a aprender esse negócio, Alex. Já falamos de Azul e de Gol já faz muito tempo, muitos anos juntos aqui. Mas em relação ao cenário, exatamente o que a Débora comentou, nós temos aí um petróleo, né, num patamar de $70, né, enfim, que não tem uma resistência de alta, né, então isso é muito bom, traz previsibilidade para as companhias aéreas em relação ao querosene de aviação. O dólar, como a Débora comentou agora, ali abaixo de 4,80 também é um cenário muito bom, e também a demanda. Então, por isso que, mas por que os preços não caem, né? Muita gente que está viajando de avião começa a comentar isso. Mas se o dólar está caindo, se o querosene de aviação, né, o petróleo no mercado internacional está caindo, por que as passagens não estão caindo? A resposta da Débora, a chamada da matéria aqui que a Débora comentou é isso, ou seja, a demanda. A demanda é a palavra, ou seja, se a demanda está muito forte, né, como a Débora comentou nos últimos anos, o preço, né, não tende a cair no curto prazo. Ou se tiver uma queda muito marginal, uma queda muito pequena comparado aí ao histórico nos últimos anos, o índice pré-pandemia. Então, ou seja, a companhia consegue mitigar custo, porque a alavancagem operacional está muito alta. Significa o quê? Mais pessoas viajando, né? Ou seja, o break-even das aeronaves muito melhor. A gente está falando de uma taxa de ocupação que gira entre 75%, 80%, 82%, que é muito bom por sinal, e num custo muito mais baixo, né? Então, ou seja, a companhia consegue gerar muito caixa e, por outro lado, gerar caixa, que eu digo assim, não no sentido operacional, porque esse ano as companhias provavelmente devem ficar no 0 a 0, reportar um leve prejuízo, mas para o ano que vem já visando uma geração de caixa. Isso provavelmente é Azul, né? Ela vai para esse ano fechar no 0 a 0, depois do acordo dos lessores, era para queimar 3 bi de reais ao longo desse ano, e agora eles estão bem mais confortáveis depois desse movimento. A Gol também por si só tem um guidance também, assim como a Azul, guidance forte de entrega de resultado, tanto de EBITDA quanto de receita. E também, claro, que decepcionou um pouco, Débora, foi o cargo, tá? O cargo que o mercado esperava um pouco melhor, porque a base comparativa foi muito alta. Durante a pandemia, os aviões só serviram mesmo para transportar mercadorias, vacinas, enfim, e agora o mercado está sofrendo um pouco de dificuldade em relação a esse crescimento, que tem algumas explicações, que é a aceleração global, né? Ou seja, isso tem relação à indústria, em relação a serviços, isso também prejudica um pouco a retomada mais forte comparado a 2019, mas não tira aí o ímpeto em relação à encomenda de aeronaves. Isso é uma grande proxy. A encomenda de aeronaves está muito alta, tem um grande pipe, olha o que está acontecendo no mundo. A Índia fazendo a maior encomenda do mundo, mais de 500 aeronaves, né? Então, ou seja, a gente tem um cenário propício. Inclusive, teve agora, né, o Paris Air Show, né, que é a maior feira de aviação na França. Isso também repercutiu também, tanto aeronaves grandes, enfim, que fazem voos aí, para outros países, e até aeronaves regionais, no caso que a Embraer está inserida. O movimento está muito aquecido e as companhias estão aí pegando aí esse momento muito bom. As companhias aéreas também estão tendo essa demanda muito mais forte de recomposição de aeronaves e de crescimento de malha. Isso a gente tem visto aqui no Brasil também ao longo dos últimos meses e deve continuar nessa toada aí, Débora. Eu acho também que é porque o seu Marco Prado anda viajando bastante, viu, Alex? Exatamente. Você tem contribuído bastante para isso, né, seu Marco Prado? Sim. Tô indo no máximo para Praia Grande e não precisa de avião, então tá tudo certo. Só de helicóptero. Ô, Débora, você sabe que essa questão das companhias aéreas aí, a gente está tendo agora uma nova, né, um novo momento aí, já que as férias de julho estão chegando aí, né? Então pode ser que tenha uma demanda muito maior. Mas você falou do México, teve uma notícia interessante que eu estava lendo na semana retrasada. Diz que Madrid, cidade de Madrid, ela deu uma revitalizada, os preços dos imóveis dispararam, porque muito mexicano, milionários, mexicanos que têm dinheiro, estão morando tudo, se migrando para Madrid. Da mesma forma que o brasileiro invadiu Miami, o mexicano invadiu a cidade de Madrid, talvez pela língua, por, enfim, segurança. E aí diz que agora, né, você falou do México aí que tem aumentado bastante esses aéreos, aí faz um pouco mais de sentido, já que Madrid
logo vai ter um sombreiro lá, vai Madrid, o pessoal está tomando tequila. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver um setor interessante aí, que meio do ano agora começa a ter férias, final do ano também o pessoal se programa bastante. Vamos ver aí, né? Vamos torcer sempre, como sempre, né, Débora? Tem que ser otimista sempre, né? Exatamente. Ô, Garuf, esse preço aí de Gol e Azul, né? A gente já está vendo as companhias acumularem altas aí expressivas durante o ano. É também importante ficar atento ao momento de entrada e saída de um papel, né? No final das contas, pegar o negócio depois que já decolou, pode, né, ser um prenúncio ali de uma queda logo lá na frente, né? É muito parecido com a história do Ibovespa. A gente tem, eu estou com a Gol aqui na tela, por exemplo, bastante Gol e Azul são tão bem parecidas, né? Uma sequência bem forte, até maior do que no Ibov, tá? Se eu tivesse a vontade de entrar num papel como Gol ou como Azul, eu esperaria pelo menos uma semana de correção. O que é uma semana de correção? Uma semana que vem abaixo de uma semana anterior, tá? Uma semana que corrija esse movimento e haja uma retomada, seria agora uma entrada mais segura, tá? Porque muitas vezes os movimentos assim podem, o que a gente chama de climático, ele pode ter uma correção mais profunda e às vezes a gente compra na ansiedade de estar dentro do papel, porque decolou, como você falou, e aí você fica amargando correções maiores. Então, eu esperaria tanto o Gol quanto o Azul, tá? Vou colocar Azul aqui também. Tanto o Gol quanto o Azul, situação muito parecida, elas estão acima das médias importantes, ou seja, ela realmente mudou o ciclo que ela vinha de baixo, as duas mudaram. Elas não estão mais naquele ciclo baixista que elas estavam. Eu só esperaria agora, tá, uma correção, alguma correção, uma semaninha negativa, ou uma semana que teste uma mínima de uma semana anterior, e observa como o mercado se comporta. Então, depois que ele perder uma mínima, o mercado vai querer comprar ainda, ou acabou o namoro, né? E agora que é casamento, não querem casar, ficaram só no namoro. Então, essa é a minha sugestão, porque é muito bom, é muito interessante de comprar. Eu só acho o timing, só esperaria um pouquinho, esperaria uma correção. Perfeito. Deixa eu trazer aqui uma outra notícia, mudando de setor. Vamos falar sobre o setor agro. Ali o plano safra, gente, deve ultrapassar 400 bilhões de reais, pelo menos o ministro da Agricultura e o presidente Lula devem anunciar todos os detalhes nessa terça-feira, dia 27. A expectativa então é que esse plano safra 2023-2024 ultrapasse 400 bilhões de reais, sinalizando a expansão das linhas de créditos que são voltadas para a armazenagem de grãos, uma vez que o país enfrenta um déficit de silos diante de safras recordes. E quando a gente traz uma notícia como essa, Alex, a gente também tem que ficar de olho em companhias que podem se favorecer fortemente disso. A Kepler Weber é uma das, né? Eu estou até de olho aqui, a Kepler que já fechou numa alta de 1,44% na sexta-feira. Mas é uma notícia que acaba sendo positiva para o cenário, para o setor, né? Além de Kepler, tem outros papéis. Especificamente, eu estou trazendo o Kepler aqui para a gente dar uma analisada. Exatamente, Débora, você comentou muito bem. A gente está falando de 400 bilhões ou até mais do que isso. O mercado estava cogitando antes 100 bilhões, depois muda esse número para 400, depois dizendo que pode ser até acima disso. Vamos esperar. E esse movimento para a Kepler é muito positivo, né? A Kepler que depende muito de crédito subsidiado, né, para o produtor comprar o seu silo, né? E também, claro, que traz um balanço de risco é a questão do clima, né? Do El Niño, enfim, toda essa perspectiva, mas pode trazer uma pressão de preço. E o produtor olha muito isso, né? E esse ano deve ser uma safra muito boa, né, em relação aqui no Brasil, e a gente sabe que o grande percursor de crescimento econômico é a soja, 22% do PIB. Então tem várias leituras para esse ano muito positivas para o agro. Esse plano safra é um movimento político para o governo Lula ficar mais próximo do produtor rural, para ganhar a confiança do produtor depois aí dessa última eleição, e agora, né, a gente tem um movimento que pode ser catalisador fortemente para a companhia. Depois do primeiro trimestre foi muito fraco para a Kepler, o mercado pesou muito para o papel, e agora a gente pode ter um turn point, né, uma virada de chave de curto prazo com a divulgação do plano safra de amanhã. Não só a Kepler, mas outras companhias, né, a gente tem comentado, a gente fala de várias empresas que estão listadas aqui na Bolsa, mas direto ou indiretamente ao agro. Então, a gente, por exemplo, Rapt, né, Randon, a gente tem Shoes, nós temos aqui SLC, Agro, que é Brasil Agro, tem várias companhias listadas aqui que podem se beneficiar diretamente ou indiretamente, mas tem algumas que dependem um pouco mais
No clima da safra, tem umas que não dependem tanto, que é no caso da Kepler, que é mais armazenagem, que tem ali o PCA, né, que é o programa ali de armazenagem. A gente sabe que esse déficit não vai ser zerado no curto prazo, é um problema estrutural aqui no Brasil. E a Kepler está num cenário muito bom, né? Ou seja, caixa líquido, né? Ou seja, não tem problema de alavancagem, é uma execução muito boa. E depende de um trigger, que é esse trigger aí que pode sim destravar, mas vamos ficar atento para os detalhes, né? Não só o valor, mas também os detalhes em relação a esse plano. Débora. Tá aí, então, um recado muito bem dado, viu? Marco Prado, você está otimista com o setor agro? Aliás, setor agro que já vem aí dando uma boa sustentada, inclusive, né, no nosso PIB. Isso é um fato, a gente já vem acompanhando isso, então agora pode ter um reforço, né? E olha, sem contar também, Débora, que os créditos agrícolas têm batido recordes. Pra você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, aquele Banrisul, por exemplo, ele só esse ano de 22, 23, ele emprestou aí 8,6 bilhões para o crédito agrícola. Isso significa 76% a mais do mesmo período do ano passado. Então, assim, isso estou falando só da região sul, tá? Então, todas as regiões aí têm aumentado muito o crédito agrícola, que está tendo uma demanda, né? Por mais, quanto maior o empréstimo, mais consegue estruturar as máquinas, enfim, de modo geral, a colheita promete bastante aí, e a gente deve continuar sendo um dos principais países exportadores de grãos do mundo, né? O Garuf, até onde, por exemplo, a gente pode conseguir aproveitar aí, então, uma entrada em Kepler Weber para poder, né, conseguir tirar algum proveito desse novo momento aí, então, desse novo estímulo que vem aí também por parte do governo? Seria para mim, o que agora a segunda melhor entrada do ano, especialmente quando a gente olha para o médio prazo, position trade, que a gente chama, uma coisa um pouquinho, ficar pelo menos alguns meses posicionado. O que eu chamo da segunda melhor? A primeira foi logo em janeiro, que obviamente agora a gente vê que não deu certo, que foi essa semana aqui, tá? Que foi a semana do dia 9, que acabou não fazendo uma máxima. Tinha um bom sinal, era um pivô bem clássico, bonito, para fazer uma nova máxima. A gente vê o que aconteceu. Agora ele faz de novo esse movimento, que é um movimento que eu gosto. Ele vem, tá? Ele testa uma região importante, que eu vou explicar o que é, e está armando um pivôzinho. Que região importante? Essa linhazinha amarela que eu tenho aqui é uma VWAP anual. A VWAP, ela indica aproximadamente uma região onde está o preço médio de quem está se posicionando no papel. Então, a semana que passou, do dia 19, fechou acima dessa linha de preço médio, fazendo um rompimento, ou seja, para mim isso aqui dá um stop bem curto. Se perder de novo, é bem pertinho o stop, essa região aqui já tem que stopar aqui de novo, mas o potencial, né, ele, olha, faz tempo, hein? Eu estou há muitos meses vindo aqui com vocês na segunda. Faz tempo que eu não vejo um potencial tão legal, tá? De risco-retorno, tá? Praticamente 3 vezes para quem buscasse aqui as máximas da Kepler. Estou achando fantástico, assim, é um dos sinais mais legais que eu vi nos últimos tempos aqui no Brasil, Débora. Perfeito, recadinho dado. Deixa eu só já trazer uma outra notícia aqui para a gente encerrar nesse cenário corporativo e também, né, encerrar aqui também o nosso pre-market com o pessoal, gente. Eu estou de olho aqui numa outra companhia que pode também ter aí uns próximos passos interessantes, inclusive, Garuf, se você puder já separar aí o papel de Aeris. Sabe por quê, gente? A Sims, ela derreteu, Sims Energy, tá? Derreteu 37%. Por causa disso, na semana passada, as ações da companhia acabaram perdendo um terço do seu valor de mercado na sexta-feira, porque a companhia ela informou que vai levar anos para solucionar defeitos de suas turbinas eólicas, tá? Essa é uma empresa que é spin-off do grupo Siemens e acabou perdendo aí 8 bilhões de euros de valor, com a ação fechando numa queda de 37% depois dessa informação. Por outro lado, né, Alex André, a gente tem a Aeris aqui no Brasil. E isso pode acabar sendo um fator positivo. Ruim por um lado, bom por outro. É isso mesmo, Alex. É isso. Débora, um ponto que tem que ficar atento é que a Aeris, ela compra as PAs, né? Ela compra, né, os produtos da Siemens Gamesa, e isso pode gerar uma preocupação, mesmo que a parte contratual, que é take or pay, isso pode proteger de certa parte, mas, por outro lado, o mercado não sabe o tamanho do prejuízo que a Siemens, não a Aeris, mas a Siemens pode sofrer, e a confiança, que não é a primeira vez que a Siemens Gamesa sofre em relação à questão de rachaduras, né, enfim, em relação às suas pás eólicas, né? Então, é um problema que pode demorar
mais de um ano para resolver, um problema de mais de 1 bilhão de euros com as perspectivas iniciais da Siemens, e a Aeris, que já sofre com dificuldades de atrasos, enfim, toda uma conjuntura que agora no curtíssimo prazo o papel tem subido, porque chegou ali no patamar de R$1, agora está R$1,50. Enfim, mas o que fica um pouco de dúvida em relação a isso, né? É um setor que tem aí uma perspectiva de grandes contratos, de crescimento. A gente sabe que é o futuro da energia, está dentro do setor eólico, mas essas preocupações de curto prazo, principalmente com seus fornecedores, que é a Siemens, gera uma preocupação de confiança, Débora. Isso pode trazer um pouco de atraso na recuperação dos papéis e também recuperação do próprio plano estratégico da Aeris. Vamos ficar atento, porque realmente é um dos papéis que o mercado vai começar a acompanhar com mais carinho depois dessa notícia de sexta-feira, Débora. Perfeito. Recadinho final só para os investidores agora aqui, Alex André, para eu já me despedir de você. Ficar atento para essa semana, né? Principalmente amanhã. Hoje deve ficar aí um dia um pouco mais morno, a meu ver. Amanhã vai ter esse cupom, a ata do cupom, né? Isso. E o IPCA 15. Então isso que deve trazer um divisor de água. Se realmente a ata vier um pouco mais leve, aí realmente abre um patamar para mais uma semana, como estava falando aí do recorde 2016. Aí sim a gente pode fechar mais uma semana de recorde com a ata para agosto, se der tudo certo, e PCI na sexta-feira também pode ajudar por lá. Então vamos ficar atento, hoje deve ser um dia sem grandes novidades, Débora, mas lembrando, temos aí também plano safra, tem outras notícias que a gente passou ao longo do dia, que pode repercutir ao longo dessa segunda-feira também para os investidores que seguem se posicionando, Débora. Mais do que perfeito, obrigada mesmo, viu, Alex André? Obrigado, Débora, eu agradeço. Marco Prado, seu recadinho final também aqui para os investidores, daqui a pouco o Garuf traz análise de Aeris para a gente. Marco, segunda-feira, semana só começando, recado final aqui para os investidores. Dá uma olhada mesmo, esperar daqui a pouco abrir as ações, né? Vou dar uma olhada na Qualicorp, que trocou de CEO. Dá uma olhada também na Iguatemi, que o BlackRock aumentou a sua posição nessa ação. BlackRock é o maior fundo do mundo, então essas duas ações estão no radar. E fica também essa entrevista que vai ter 10 horas aí, que você falou que eu não sabia não, que eu vou ficar olhando aí, assistir, porque vai ser uma entrevista bem legal com o Felipão aí, com a Paula aí, com uma entrevista de peso, né? Vamos acompanhar, né? 10 horas? Você vai estar participando também, Débora? 10 horas da manhã, estarei aqui. Você vai participar também? Estarei aqui trazendo a abertura do mercado logo na sequência. Mas antes vai ter aí então o Seron, fica aqui na nossa programação sim. Daqui a pouquinho tá chegando Felipe Nascimento, Thaís Herédia também por aqui. Então é o recado do dia, né, também para os investidores. Obrigado, viu, Marco? Beleza, imagina. Até amanhã. Obrigado, gente. Tchau, Edu. Tchau, tchau. Edu, para a gente finalizar então essa análise da Aeris aí para o pessoal ficar de olho, né? Como como disse o próprio analista do BTG, ele espera que a Aeris tenha uma proteção contratual realmente, espera que o mercado leve em consideração toda essa situação, inclusive pode acabar enfraquecendo aí futuros da companhia, mas existe aí essa questão contratual de take or pay que pode acabar, né, trazendo ali um respaldo para a Aeris, como eu falei no início. A Aeris, puxa as pás, né? Podia voar, mas nem voar nem gerar energia, tá só caindo, né? Então, e é feio, viu? Faz tempo que a gente não também feio desse jeito, tá? E por que feio, Garuf? Porque os movimentos de alta, especialmente o que veio ao longo desse ano, desde dezembro do ano passado, eles são muito pequenos em relação ao movimento de queda como um todo. Se eu olho algumas coisas, alguns indicadores, como eu mencionei para vocês da VWAP, que é o preço médio de quem está posicionado, especialmente desse último movimento que veio de agosto até dezembro, os investidores estão exatamente no preço médio, ou seja, essa barreira, tá, 156, essa barreira aqui é uma barreira que tem que ser vencida primeiro, para o mercado começar a sentir algum tom de alta. Ele não foi vencido, aliás, desde o dia 17 de abril, ele vem tentando romper essa região do 1,58 e não vai. E no diário, pior ainda, porque no diário juntamos não só esse preço, que é um preço importante, com uma média histórica de 200 dias, e essa média ela está aqui afunilando, a gente vê o preço afunilando entre essa média e uma média do semanal. Então, assim, compra, eu definitivamente não vejo, eu ficaria sentadinho na mão esperando para quem quer se posicionar em Aeris, a não ser que seja no fundamentalista, que tenha bons fundamentos, no gráfico não tem sinal agora.
É isso aí. Só para poder a gente encerrar aqui as análises, rapidamente, se a gente puder falar só de um último papel aqui, o Garuf, que é de IRB, só porque foi a maior alta, né, da sexta-feira, o papel disparou mais de 7%, tem um mercado um pouco mais otimista, depois a companhia ter reportado ali, né, lucros, inclusive, só para a gente trazer uma análise então de IRB, que estava ali na casa dos 42,66, esse otimismo do papel pode continuar, ou Garuf? Parece que tá bem sustentada essa alta. Rompeu também pontos importantes, que era o de 29,30, que era uma barreira importante, e rompeu com força. Já vem tentando fazer correções, mas ainda não fez. Essa semana realmente foi uma semana muito forte. É uma semana de destaque. Agora, o problema, quando a gente tem um mercado muito otimista como está, é o stop. Se você tem um stop lá, se você vai comprar sem nenhuma alavancagem, à vista, bonitinho, e ter a tranquilidade de deixar esse papel ir para 22, ou seja, cair 50% na tua cara, ok. É um sinal positivo, acredito que vai mais alto, 74 pode ser um preço lá na frente, que no futuro que vem até 70, essa região aqui, mas teria que aguentar correções muito grandes. Então, eu esperaria alguma correção antes aqui, especialmente perto de médias mais curtas, que estão aqui no 36, uma correçãozinha, um novo sinal, assim como o Kepler, aí fica um pouco mais barato, você consegue ter uma equação de risco e retorno muito mais eficiente. Então, tá bonito, eu só esperaria um pouquinho ainda para comprar. Perfeito, Garuf, muito obrigada aí pela sua participação aqui sempre com a gente toda segunda-feira. Muito obrigado, uma ótima semana para você, até segunda que vem. Para você também. Obrigado para você também, Débora. Tchau, tchau. De olho aqui, viu, gente? A operação desse futuro Ibovespa, queda de 0,21, tá? Aos 120.975 pontos. No dólar futuro também tem queda ainda de 0,30, ainda mantendo aqui R$ 4,78. O dólar que vem conseguindo se manter, então, abaixo dessa casa dos 4,80. É isso, vamos ficar de olho aqui no mercado. Às 10 horas da manhã, eu também tenho abertura aqui ao vivo do índice Bovespa para todos vocês, porque mercado assim, gente, tempo real ao vivo, você só acompanha aqui na BMC News. Lembrando também que a gente tem hoje uma entrevista ao vivo aqui com o Seron, logo mais na nossa programação, o secretário da Fazenda vai estar por aqui para poder o secretário do Tesouro vai estar por aqui para a gente bater um papo ao vivo com ele, então permaneça na nossa programação, tem muita coisa por aí. Felipe Nascimento está chegando junto com o BMC News agora para poder trazer mais notícias do mercado. Eu vou ficando por aqui e você, fica aí na nossa programação. Até mais. Tchau, tchau. Se não existisse essa pergunta, teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias.